Eu queria conversar com você, aproveitar, tem vários detalhes que você sempre conta nas entrevistas, e tem às vezes alguns detalhes que não são tão claros, nem sempre você fala, então eu queria meio explorar um pouco isso. Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, é se você, quando você era criança, você ouvia bastante música em casa? Vocês ouviam rádio, vocês tinham um disco em casa, tinha música sem ser tocada, vocês ouviam música no ambiente, assim? Sim, tinha um rádio e tinha uma coleção de discos, 78 rotações, tocados naquela velha vitrola que tinha um gramofone assim, e um cachorro dizendo His Master Voice, RCA Ah, Vitrola, RCA Vitro. Tocava, dava corda com uma manivela, então eu tocava alguns discos e me apaixonei por alguns discos da coleção do meu pai. Um era o Tristezas de Amor, do Fritz Kreisler, e o outro era No Mar Negro, com Jorge Boulanger. Aí eu ficava ouvindo esses dois discos mais do que qualquer outro. isso você tinha quantos anos? Eu era criança, na época que você já é permitido a mexer em vitrola, essas coisas. 6, 7, 8 anos. Então, mesma época também que você já estava começando a ouvir sua irmã tocando piano, já estava ali. Já estava fazendo uma valsa para minha namorada, Nini, de 8 anos, eu tinha 7 anos. E, enfim, já aí comecei a ter minhas preferências musicais com os discos que tinha lá na coleção do meu pai. Seus pais tocavam? Meu pai tocava bandolim, ele tocou aquele clarim toca aqueles toques militares. Papará, pará, pá, papará, pá, 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 pará, pá, pará. Vários toques de quartel, né? Meu pai fazia tudo isso. E meu compadre era sargento da banda militar, Zeca Torres, ele que me ensinava a tocar as músicas. Meu pai arrumava as partituras, como no caso de Maria Helena. Maria Helena, és tu a minha inspiração. Ele gostava disso, levou a partitura lá para o Acre. Ele vinha sempre aqui no Rio. Ele tirou um brevet de piloto, foi o primeiro piloto acreano. Ele era oficial da Polícia Militar. E levou Maria Helena, levou Serenata de Schubert, que eram músicas que ele queria que eu aprendesse a tocar para ele, porque ele gostava dessas músicas. Então, são boas músicas. Serenata de Schubert é muito lindo. Lararari, lararari, larararararara. Lararari, larararari, larararararara. É muito bonito. Serenata de Schubert. Ele gostava dessas músicas, então arrumava as partituras e pedia o pessoal lá da banda militar para me ensinar a tocar a música de ouvido. Eu não sabia música. Eu aprendia, eles tocavam, repetiam, aí eu decorava. Claro, depois eles me mandaram eu estudar música com a professorinha lá. Eu faltava algumas aulas. Para ir brincar no piano sem regra. Não, eu faltava, essa molecagem mesmo. O pessoal, cara, como é que foi a aula? Eu digo, estava ótimo, mas mentira, seu safado. Você não foi lá, a professora passou por aqui, falou que você não apareceu. Nessa época no Acre, antes de vocês mudarem para o Rio, vocês chegavam a se apresentar? Você, sua irmã, sua família, vocês chegavam a tocar, fazer Não, recital? não, no Acre não. No Não, quando Acre, você... não, o único que se apresentava um pouquinho mais assim era eu, que chegou um circo lá, um circo teatro show, e parou lá. Em vez de ficar uma semana ou duas, ele ficou meses. Aí o pessoal, tinha uns anões, o anão Pindoba foi morar com a gente. Eu perguntei em casa se podia convidar o anão para morar lá.
E o pessoal, tá, pode. Aí ele foi morar lá em casa. Então eu ia para o circo a hora que eu queria. Eu ia, entrava e saía com o meu anãozinho, meu amigo. Ele era comediante, né? E aí acabei me apresentando no circo. Foi a primeira apresentação minha em público. Tinha uma bailarina, filha do palhaço querido, a Hilda. A Hilda, ela acabou casando com o rapaz que andava na motocicleta do Globo da Morte, o Marcondes. Aí a Hilda queria dançar uma música, a mãe da Hilda queria que eu tocasse a música para a Hilda dançar, mas tinha um disco, mas eles não queriam tocar o disco, queriam que eu tocasse no acordeão. Aí eu aprendi o disco. O disco se chamava Lamb to Walk, eu não sei como é que se escreve, Lamb to Walk. Não sei se é o passo do carneiro, ou o que é, ou é lâmpada para caminhar, não sei qual é a tradução. Mas eu aprendi. E ela fazia aquele sapateado estilo Fred Astaire. E eu toquei. Aí foi a primeira vez que eu toquei em público. Foi no Circo Teatro Show. Eles tinham um tema quando começava o circo. Foi meu início com o público foi justamente num circo. Tinha menos de 10 anos. Menos de 10, eu vim para o Rio com 11, em 1945, quando acabou a guerra, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. E nessa época, quando você ia tirar uma música, por exemplo, essa para o pessoal do circo, você ia para o acordeon, ou você sentava no piano, você tinha. Era acordeão mesmo. E você chegava a sentar no piano de vez em quando, ou você estava sempre só com o seu acordeãozinho ali? O piano sempre foi um fascínio, eu sempre achei ele bonitinho. Você senta, você repousa, você não tem que carregar coisa nenhuma, você pode se espreguiçar, é um instrumento confortável de tocar, é como você, muita vontade. Eu gravei um disco chamado Muita Vontade, que expressa justamente isso. Tem um cara tocando piano com as pernas cruzadas, tomando um refresco, sei lá, com uma mão só, com a outra mão tomando um refresco. Piano é quase isso, é, uma, é confortável, é agradável. Mas você sentava no piano para brincar, ou você tinha medo de. Sim, sim, eu sempre gostei do piano, eu achava ele bonito. Quando a minha irmã parava de tocar, eu ia para lá e ficava tentando as minhas curiosidades infantis, devaneios primaveris. Nessa época, sem nenhuma noção formal, tudo instintivo, as relações entre as notas, você foi instintivamente entendendo os intervalos e tudo. Aí começaram as aulas, me mandaram para a professora, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu aprendi Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E é bom porque tinha umas liçõezinhas fáceis, né? De principiantes, poucas notas e longos intervalos. E foi meu início no piano, com a professora do Acre. E aí segui, nunca mais eu parei de estudar, né? Esse piano era um piano de parede que vocês tinham em casa. É, um Bechstein. É um velho piano alemão, muito bom, todo de ferro por dentro, daqueles antigos pianos. C. Bechstein. Quando vocês foram mudar para o Rio, como foi a relação com o piano? Vocês queriam levar o piano também? Eu acho que o piano não veio.
Não tinha como viajar, né? Era muito complicado. Nós botamos tudo no navio, mas o piano não cabia. Eu acho que a gente veio sem piano mesmo. Meu pai comprou um piano para mim aqui no Rio, depois, no Palácio da Música. Ele mandou, escolhe um piano aí para você. Aí eu escolhi um piano que tinha um grave gostoso. Aí ele comprou. É o que eu tenho até hoje, é o meu melhor piano. Eu já ganhei outros pianos no meio do caminho, ganhei um piano de cauda da Fritz Dauber, quando eu fiz 80 anos. Mas o meu piano favorito é o piano que meu pai me deu quando eu tinha uns 16 anos, chamado Goldman. Ele é fabricado no Paraná pelo pessoal da Eisenfelder. Esses velhos instrumentos são sempre melhores que os novos. O Bud Shank, por exemplo, quando esteve aqui no Rio, ele veio gravar comigo e ele mostrou o saxofone dele, assim, meio bombardeado, assim, bombardeado que eu digo de tempo, né? Ele falou, esse aqui eu não troco por um desses novos, porque o metal, né, a fabricação antiga era sempre mais robusta, mais que nem automóveis. Você vê os automóveis antigos, eram de ferro, os de hoje são de plástico, sei lá de que é. Então você tinha uns 16 anos quando ganhou esse piano. É por aí, 15, 16. E no Rio já, quando você chegou lá e, enfim, começou a conhecer as pessoas e tocar, a sua primeira gravação foi com o Altamiro Carrilho, é isso? É. Você conheceu o Altamiro Carrilho como? Como é que você chegou nessa gravação com ele? Eu tava na Rádio Guanabara, e ele também. Eu ia na Rádio Guanabara num programa Manhãs na Roça, era de manhã, tipo 7 horas da manhã. Então eu matava umas aulas que eu estudava de manhã, eu saía para as aulas de manhã e ia para a rádio tocar. E acabei sendo contratado lá pelo pessoal do Manhãs na Roça, era um programa de Zé do Norte. Zé do Norte é um autor, compositor, Maria, como é? Maria, ele é autor de... Rendeira, né? Mulher Rendeira. Olha, mulher rendeira, olha, mulher rendeira, eu te ensino a fazer renda, tu me ensina a namorar. Eu estava no programa de rádio, quem tocava na rádio era Zé Gonzaga, irmão de Luiz Gonzaga. Aí o Zé Gonzaga saiu, foi para não sei aonde. Aí eles me contrataram. Aí eu passei a fazer parte do elenco da Rádio Guanabara. E o Altamiro Carrilho era um dos integrantes da rádio. Altamiro e seu regional, com o César, pai do Paulinho da viola, o Arthur, 2 violões. O Duílio, o cavaquinho, que dava as harmonias, e o Alberto do pandeiro. E lá pelas tantas, o Altamiro disse, eu vou gravar um disco daqui a 2, 3, 4 dias, e você vem com a gente. Vamos gravar Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Nós gravamos em 78, foi a primeira gravação do Altamiro, a primeira gravação dele e a primeira gravação minha. Então nós gravamos Brejeiro. Então, essa foi a primeira gravação que eu tomei parte, assim. Entrei no estúdio para gravar alguma coisa com alguém, foi essa vez. Brejeiro com Altamiro Carrilho. E você ouvia muito choro nessa época? Era uma coisa comum no seu repertório ali? Você gostava, conhecia? Eu gostava do repertório do Altamiro. O Altamiro tinha um programa de rádio à noite, um determinado dia da semana. Ele tocava um programa, acho que era de meia hora, alguma coisa assim. E eu ficava em casa ouvindo o programa no rádio, aqui no Rio. Aí, quando terminava o programa, a gente se telefonava, ele perguntava como é que tinha sido o negócio, como é que isso, como é que aquilo. E eu gostava muito dos chorinhos do Altamiro. Eram dissonantes, bonitos, melódicos. Gostava muito do Altamiro. Nós tocamos juntos até o fim, até
até ele se ir embora Hum. ultimamente. Ótimo flautista. E essa época você era garoto, garoto, né? Quando você estava da manhã na roça e no. Porque isso aí é o quê? É, 9 por aí? Você tinha uns 15 anos? 15, 16. Eu matava aula, ia para programa de rádio de manhã. Hum. Foi na mesma época que você ganhou o piano. Ganhei piano por aí, nessa época também. Meu pai me deu um piano. Foi Tá bem lá, nessa mesmo período ali. nesse mesmo período, é. O rádio era bom, tinha Orlando Silva, tinha Elisete Cardoso, tinha Orlando Silva, Elisete Cardoso, Fernanda Montenegro, Nádia Maria, Chico Anísio. Era uma turma boa, uma turma boa. Tinha eu, Altamiro Hum. Carreira, tinha Olivinha Carvalho, é uma portuguesa, cantava uns fados. Era uma delícia. Você, então, nessa época foi quando você começou a rádio, disco e noite também, ou noite foi depois? A noite foi chegando, porque o Chiquinho do acordeão tocava na boate Monte Carlo. Era o Chiquinho, o Fafá Lemos, violino, o Ribamar, pianista, e o Jaime Storino, bateria. Aí o Chiquinho entrou de férias e o pessoal da boate Monte Carlo, do Carlos Machado, uma boate que hoje se situa no mesmo lugar onde tem a Clínica São Vicente, ficava onde é a Clínica São Vicente hoje, era a boate Monte Carlo. Tinha aquelas mulheres lindas, vedetes, não sei o quê. E o Chiquinho entrou em férias e o pessoal queria saber quem é que podia tocar no lugar do Chiquinho. E o Ribamar, por algum motivo, já me conhecia, já tinha se encontrado em alguma, em alguma festinha de colégio, alguma coisa. O Ribamar disse, eu conheço um garoto que toca bem acordeão. Aí me levaram para a boate, para o lugar do Chiquinho. Aí eu fui, toquei lá durante um mês, aí o Chiquinho voltou. Mas quando ele voltou, o Carlos Machado, que era o diretor-geral da coisa toda, falou assim: o Chiquinho vai voltar amanhã, mas você continua. Vocês dois vão ficar tocando acordeão, os dois. Aí ficou um conjunto interessante: dois acordeões, um violino, um piano e uma bateria. Isso foi antes ou depois da Rádio Guanabara e com a gravação com o Altamiro ali? Foi Depois, depois. foi depois. Foi depois. É, eu acho que sim. Foi lá depois dos 16, aí já indo quase já maior de idade ali. Já começando a olhar para as meninas de uma maneira diferente. E nessa mesma época, por falar em paixão, em paixões, você lembra qual foi a primeira faixa que você ouviu do Stan Kenton? Que eu sei que o Stan Kenton nessa época foi uma coisa forte, né? Foi um impacto musical, assim. Você lembra qual foi a primeira música, a primeira situação, assim, primeira vez que, uau, Stan Kenton, uau, olhou no selo, assim, viu o nome dele? Eu acho que foi Intermission Riff. Eu acho que eu ouvi isso e perdi o sono. Eu ouvi isso na casa de um amigo e fui para casa e não conseguia dormir, aí fiquei alucinado. Quando amanheceu o dia, eu liguei para o meu amigo e falei, eu não consegui dormir. Pô. Ele disse, então vem aqui de novo ouvir mais. Aí eu fui lá ouvir mais. Aí causou uma sensação estranha para mim. Até hoje, o Stanqueto, ele me fascina. É muito dissonante, ele é muito estranho, parece que está desafinado, mas não está. É lindo de lascar o cano. Que existem dois tipos de acorde. Um é dissonante e o outro é distorcido. São duas coisas diferentes. Distorcido é um caos e o dissonante é apenas estranhamente curvo e agradável. Estranhamente curvo.
extremamente curva. E é curioso essa relação que você tem com o Kenton, porque o Kenton não é exatamente super melódico, né? Ele não é conhecido pelas super melodias, e você é uma pessoa toda Não, super melódica, mas o lance dele são a massa de sons, acordes, né? O jeito que coloca as coisas, a né? dissonância, né? Ele gosta de uma dissonância, uma E, nota perto da outra, aquele choque elétrico, zzz, duas notas perto uma da outra, assim, chega, sai faísca, ele gosta disso. mas você também, quando você conheceu o Kenton, você já tinha uma relação com o jazz, né? Não foi também, até por isso você gostou dele, né? Você já estava ouvindo os outros pianistas, as É, outras. já estava vendo o pessoal, era Fitzgerald, Sarah Vaughan, Mel Tormé, Nat Cole, Dizzy Gillespie, Charlie Parker. Quem eram os caras? Eram esses mesmos. Stan Getz. Aí o Kenton abriu para essa turma toda da Costa Oeste para você também, né? O Quando Buddy eu vi Shank, o Quento, Rock. eu fiquei doido. Aí eu vi Bud Shank, tocava primeiro alto lá com ele. Uma turma que eu depois vinha gravar com ele. Tempos mais tarde, quando eu gravei o disco A Bad Donato, na Califórnia, em 1972, eu gravei com a turma do Quento, o Bud Shank, o Conte Condoli, Pat Condoli, trompetes, Kenny Schroyer, trombone baixo, tudo isso é do Quento. Uh, Eu tive o prazer de tocar com essa moçada que eu um dia sonhei com, perdi o sono ouvindo Hum. eles, um dia depois fui tocar com eles. É uma sensação muito agradável. E nessa mesma época, você começou a gravar também, né? Na Sinter, né? Aí você gravou dois 78 de acordeon, né? Invitation, Tender Lee, e depois já chegou All You Belong to Me, né? E aí Isso. depois, isso acho que em 53, né? Aí acho que em 54 você grava o primeiro no piano, né? Que mudança que aconteceu assim? Por que você gravou os dois primeiros no acordeon e aí o seguinte já foi no piano? Foi o convite que veio do Ramalho Neto, era o diretor artístico da companhia de gravação. Ele me convidou para gravar dois, os dois primeiros discos, tipo no acordeão, mas quando ele me convidou para gravar Long Ago and Far Away, ele já me convidou para tocar no piano. Ele falou, grava um piano trio, piano, baixo e guitarra. Não é piano, baixo e bateria. Piano, baixo e guitarra, tipo Nat Cole. Piano, guitarra e baixo. Uhum. Aí já foi tipo uma encomenda para mim gravar Long Ago and Far Away com um trio de piano, guitarra e baixo. Aí eu, claro que eu disse que sim, estava fazendo outra coisa melhor do que isso. Aí fui e gravei. Essa também é uma das que eu acho que essa é a única gravação sua que eu nunca ouvi, Que eu porque nunca ouvi. não tem na internet. A primeira de piano, tenho muita curiosidade. Deve ter por aí, assim, em algum Alguém lugar. uma hora aparece, é. E Os, era Nestor Campos, é isso? Nestor na Nes- guitarra e o baixo era, acho que Galhardo? Vidal, Galhardo, Juvenal, não me lembro bem direito. Essa formação, essa formação eu acho que ela era uma coisa que estava comum na época, né? Porque tem também o Johnny Alf, os primeiros discos dele, Rapaz de Bem, também assim, né? O próprio Dick Farney tinha também um trio, né? Com o Ed Lincoln no baixo e não lembro quem que era na guitarra, mas era também um trio. Pelo jeito, essa formação piano, baixo e guitarra teve uma época então que ela foi meio comum aí na cena carioca, assim. Eu acho que a influência do Nat Cole, Nat King Cole, ele tinha um piano baixo e guitarra. Dinart era o guitarrista do Dick Farney. Ah, é Dinart, verdade. guitarra. O Chu, Viana, contrabaixo.
Acho que o Luiz Essa também tem, não tem? Acho que até o Luiz Essa também tocava em alguma boate com essa formação. Tem diversos discos ali entre 5/4, 5/5, 5/6, num período que tem vários discos entre 5/3 e 5/6, assim, tudo que a gente falou é da mesma época e é tudo essa formação, assim. Que engraçado. Só pode ser influência do Nat Cole. Com certeza, né? Com certeza. Ele que É. vinha com o negócio de tocar piano, aquele menino na guitarra, Oscar Moore e John Miller no contrabaixo. Era um belo trio. Nessa mesma época, João, você gravou umas coisas com o Bonfá, né? Não só. Você gravou duas coisas que eu me lembro, né? Vocês gravaram um 78 com Velhos Tempos, Baião em Bagdá, né? E tem aquele disco dele que tem Minha Saudade, né? Que é Continental. De onde você conhecia o Bonfá? Era da noite? Como é que foi? Ele que te chamou? Vocês tocavam juntos? A Como é que gente foi? se conhecia, a gente andava juntos, eu, Bonfá, Tom Jobim, João Gilberto, Johnny Off. Era uma turma que andava um para lá, outro para cá. Cadê fulano? Tá ali na esquina, não sei o quê. Era uma turma que se gostava. Então, quando chegou a hora da gravação, o Bonfá me chamou para gravar. Foi aí que eu gravei a minha primeira composição, Minha Saudade. E nós gravamos. Eu no acordeon, o Bonfá no violão, e pessoal. E o Tom Jobim no piano. Copinha, né? Não é isso? Copinha, Juquinha. É o Juquinha na bateria, não é? Juquinha. Eu não me lembro de todos, não, porque era muita gente. E isso era uma coisa, então, do Bonfá, assim, ele que foi chamando. Falou, eu vou chamar os melhores aqui. O Tom no piano, foi meio pensando. Era coisa feita assim a dedo. Fulano, amanhã tem gravação, vamos lá. Eu tocava no Copacabana Palace todas as noites e o Bonfá ia lá ensaiar com a gente fazer a tal da gravação. Vou ensaiar. Aí tinha uma sala de ensaio, nos intervalos do nosso trabalho, eu ia ensaiar com o Bonfá para gravar. O Tom, então, estava só no piano, ele não estava produzindo, não estava liderando, né? Porque tinha uma época que o Tom estava meio trabalhando em gravadora também, não era, né? Ele trabalhava, ele fazia alguns arranjos para alguns cantores. Ele teve uma época em que ele foi diretor artístico da Odeon, quando ele me convidou para gravar um disco chamado Chá Dançante, no qual ele me deu uma lista de 30 músicas para escolher 8 para gravar. Aí eu gravei meu primeiro vinilzinho de 10 polegadas, com 8 músicas, chamado Chá Dançante. Tem Paulo Moura no clarinete, Altamiro Carrilho na flauta, o Tom Jobim no piano, em algumas faixas, quando eu toco acordeon. E eu acho que Juquinha na bateria e o Luiz ou Jorge Marinho no contrabaixo. Foi meu primeiro long playzinho de 10 polegadas. Nessa mesma época, né? Tudo mesmo embalo, né? Mesma turma. Essa época foi uma coisa só. Aí eu comprei um trombone, resolvi tocar trombone, porque conheci o Marcel Maluco, Edson Marcel, trombonista mineiro, que morava em São Paulo. Eu viajava para São Paulo só para ver o Marcel tocar. Eu e o Milton Banana pegávamos o ônibus para ver o Marcel tocar. Aí eu falei, que coisa louca, eu ficava todo arrepiado. Eu digo, eu quero tocar esse negócio. Ele falou, compra um trombone que eu te dou umas 3 aulas, aí você segue em frente. E dito e feito, eu comprei o trombone do Astor, e o Astor estava vendendo o trombone, eu comprei, e o Marcel me deu umas 3 aulas aí, depois eu saí em frente, saí tocando. Fui para os Estados Unidos, gravei com Tito Puente, gravei com Mongo Santa Maria, gravei com Eddie Palmieri. Aqui no Brasil, gravei com Nana Caymmi, gravei com Conjunto Nosso Samba, gravei com... Enfim. Aqui, quando você comprou o trombone, você circulava com ele e com o acordeon, você escolhia o que você ia sair na casa? Eu saía com o trombone. Quando você pegou o trombone, você largou o acordeon em casa, nem saía mais, nem... Nem saía mais com ele, saía com o trombone. Louco para dar uma canja
em algum lugar, mas tinha que esperar de madrugada. Não só eu, como todos os músicos daquela época, tinha que esperar das 3, 4, 5 horas da manhã, quando a coisa já estava botando as cadeiras de cabeça para baixo, jogando água no chão, não sei o quê. Aí a gente ia, vamos tocar um pouco, porque antes não tinha espaço. O pessoal estava querendo dançar música comercial, música de teleco-teco, lecoteco, lecoteco, e a gente não queria mais isso, já estava querendo um pouco mais de jazz, um pouco mais de outra coisa. E você tocava nessas noites que você estava circulando com trombone, você tocava piano também às vezes. Você estava numa fase, não, só trombone. Você ficava, Não, toca o não, trombone não. um pouco aqui, deixa eu ir pro piano. Ficava. Eu dava canja, né? Tocava trombone, tocava piano. Nessa época que você gravou também com o Jonas Silva, não teve isso. Você tocou trombone com ele, não foi? Foi o Jonas. O Jonas era o crooner do conjunto Garotos da Lua. Ele teve que sair para o João Gilberto, que veio da Bahia, entrar no lugar dele. Acharam que o Jonas tinha uma voz fraca. Aí veio o João Gilberto com a voz mais fraca ainda. Aí foi aí que ele saiu batendo a cabeça aqui e ali. Ele gravou, fez um sucessozinho. Aí gravou um long play com as músicas do Tom Jobim. Chega de Ah, saudade. o Bim Bom você tá Bem, falando. bem bom, é. Ah, tá, entendi. Do Bim Bom, aí depois fez o LP. Aí o Jonas foi gravar um disco, aí me chamou para tocar trombone. O João Gilberto no violão. Foi uma graça. Que engraçado. Esse aí também é um que ninguém sabe. Esse circulou pouco, né? Deve ser. Esse aí é o que tem Rosinha? Olha, Olá, Rosinha. Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você, que eu quero abandonar essa vida e me casar. Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe o meu coração sofrer. Essa faixa, então, você tá no trombone. E o Tô, João no João violão. Gilberto no violão. Eu acho que Eu o já. Ed Lincoln no piano. Ah, olha só. É uma turma boa. Gravação pro Jonas. E foi nessa época que você gravou também aquele Dance Conosco, porque é trombone aquele lá, né? Dance conosco, é. Eu recebi um convite para tomar parte de uma gravação. Cada pessoa gravava 2 faixas. Tem Quem que Valtel. fez? Quem que produziu isso aí? Quem Eu que não me juntou essa? lembro, eu não me lembro bem. Eu sei dizer que o Valtel Blanco gravou 2, eu gravei 2. Aí o Marcel Maluco chegou no Rio, naquele momento, eu digo, vamos gravar amanhã. Aí fomos para o estúdio, aí só dá ele na gravação. Tem eu e ele tocando, mas ele tocando quilômetros de distância mais sólido, né? Um som desse tamanho. E eu lá começando no trombone, mas foi interessante. Gravei no conjunto do Valtel Blanco também, No mesmo disco, no no mesmo Dance. disco. Ah, entendi. O Maciel também tá nas faixas do Valtel, não? Não, o Marcel está comigo. Da Então, minha, se fa... tiver. da minha faixa tem o Marcel, e na falta do Valtel tem eu. O Marcel toca nas minhas gravações, que dá aquele sonzão é ele. Eu digo, vamos gravar amanhã, tem gravação. Ele foi e arrasou. Tinha que arrasar, pô, caramba. Fazer E, mais ou menos. Pa, 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 llorar, pa, 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 ya, pa, 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 ya, ya, pa, 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 pa. Muito bom. e quando te chamaram para fazer isso aí, te chamaram para fazer trombone? Não, você que falou, vou fazer um trombone que é o que eu tô tocando agora. Não, já me chamaram para isso, para tocar trombone na gravação. Eu não sei quem é que tinha essas ideias, mas E você gravou isso o quê? Pouco antes de ir embora do Brasil. Foi uma das últimas coisas que você gravou, provavelmente. eu acho que sim. Pouco tempo depois eu viajei para a América. Uma, uma viagem que deveria durar umas 2, 3, 4 semanas, ficaram 12 anos. E você me falou uma vez, você no último dia, no dia que você estava com a viagem marcada para ir embora, no dia que você. Não, no último dia que você acordou no Brasil, foi quando você teve notícia da Dolores Duran, foi isso? Isso. No último dia que você estava aqui.
Eu ia viajar de manhã. Era uma viagem de manhã, no dia seguinte. Naquela época, os aviões não eram a jato, eram de motores. Então, era uma viagem de manhã para os Estados Unidos. Aí, quando eu estava de noite, me despedindo do pessoal de Copacabana, né, onde tinha a maioria das boates, dos nightclubs, aí alguém me disse, ah, Dolores morreu. E ela tinha sido minha noiva, né? Minha namorada, minha noiva. Eu disse, não, não é possível. Ele disse, não, é sim, pergunta. Aí eu perguntei ao pessoal, não é verdade, a Dolores morreu. Morreu agora à noite. Eu digo, tá. Eu não podia cancelar a minha viagem, eu fui embora assim mesmo. Eu lembro dela até dizer para mim, você não vá para os Estados Unidos, não. Lá todo mundo toca, toca bem que nem você. Aqui no Brasil ninguém toca bem que nem você. Pena que vocês não gravaram nada juntos, hein? Nossa, teria sido muito lindo. Não gravamos nem fizemos música. Pois é. Ela fez música com várias pessoas, né? E vocês ficaram muito tempo noivos, assim? Eu acho que uns 3 anos. Ah, foi bastante, então. Então foi toda a fase de garoto ali. Foi a fase de noivado, de querer casar. Nós nos conhecemos num baile, da Orquestra Napoleão Tavares. Ela foi como crooner e eu fui como acordeonista. Que entre uma música e outra, que tem os arranjos da orquestra, aí o camarada do acordeon e a cantora cantam um negócio que não precisa de arranjo de orquestra, e dá uma descansada no pessoal. Só vamos tocar Tenderri, depois volta a orquestra. Aí nós conhecemos num baile em Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas Gerais, com a orquestra de Napoleão Tavares e seus soldados musicais. Eu sei dizer que nós começamos a namorar nessa viagem, ida e volta. Aí depois disso você foi para os Estados Unidos e aí lá você começou a tocar, né, com os latinos, tocou nos clubes. Você lembra qual foi o primeiro disco que você gravou lá, o primeiro estúdio americano que você foi lá para gravar? Eu acho que foi com o Mongo. Com Mongo. Provavelmente que sim, porque antes disso, eu não. Que tinha o Tito Puente também, né? Você gravou com o Ed Palmieri. Foi tudo Mas de aí foi depois, né? Primeiro Mongo, eu fiz um teste de tarde lá numa boate lá, o camarada falou, você não sabe tocar latino? Aí eu fiquei assim meio decepcionado. E voltei mais à noite para ver o conjunto Cautgeira com o Mongo Santa Maria, o Iele Bobo. Aí dei uma canja lá, eles gostaram de mim, e o Mongo disse, ó, nós vamos fazer um conjunto e você é o nosso pianista. Eu digo, tá. Eu acho que foi aí que eu comecei a tocar com o Mongo. Para ti. Pá, parabá, pá, pi, pá, pá, parabá, pi, pá, 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 parabá. Eu para ti, eu tu para mim, eu sempre serei para ti, para tu para mim, eu sempre serei para ti. Eu gravei com o Mongo, o tema da orquestra do Mongo, da Orquestra Saborosa, a charanga. Depois gravei com o Ed Palmieri. Eu ia dar canja lá no conjunto do Ed Palmieri, lá no Bronx, em Nova York. E eles me chamaram para gravar. Vamos gravar com a gente, né? Vamos gravar. Daqui a 2 dias você vem também. Porque eu entrava para dar canja e eles gostavam da minha remada. Aí gravei com o Palmieri. Aí o Tito Puente, que a gente se encontrava todos os dias, para cima e para baixo lá em Nova York, que rola umas festas latinas todas as noites, né? Principalmente fim de semana, no Palladium, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Tito, escreve um arranjo para mim, brasileiro. Eu escrevi. Aí era para ele fazer um solo de vibrafone, aí chegou na hora da gravação e falou, não, o solo você é que faz no trombone. Eu toco o timbale e você toca o trombone.
Aí gravamos Sambaroco, num disco chamado Vai a Puente. Acho que foi aí a primeira gravação minha. Depois gravei ao vivo, lá no Black Rock, em São Francisco, uma boate. Banco Santa Maria ao vivo, at the Black Rock. Eu conheci a Patrícia, que veio a ser a mãe da Jodel, minha primeira filha americana. A Patrícia trabalhava como garçonete no Black Rock. Aí eu fiquei olhando para ela, ficou olhando para mim. Acabamos casando, tendo filho. Fomos morar em Nova York. Aí eu fiquei trabalhando com o Mongo Santa Maria. Depois me cansei daquele clima de Nova York, frio e calor. Aí eu pedi para voltar para Los Angeles. Eu tinha um amigo lá em Los Angeles que tinha a orquestra que mais trabalhava em Los Angeles, Johnny Martinez. Aí eu digo, Johnny, o frio aqui está muito ruim, o calor também, quero voltar. Ele falou, volta. Você tinha tocado com ele e ele te aceitou de volta depois que abandonou Nova York. E eu saí várias vezes. Depois chegou a Astrude Gilberto. A Astrude era cantora dos Tanguetes, de Guelph, Ipanema. Aí o empresário Montkey comprou o contrato dela, do Guedes, e fez dela uma estrela. Né? Não, você é a garota de Ipanema, você não é a cantora do quinteto dos Tanguetes. Você é a garota de Ipanema. Você é a garota. Então, ela passou a ser uma estrela. E aí me chamaram para fazer a direção musical dela. Aí eu gravei o disco chamado Astrude Gilberto, com arranjos do Martin Page, com Milton Bernhard, eu acho que Budi Shank estava. É uma delícia. Esse disco é bonito. Hoje no violão, eu no No piano. violão. Hoje no violão, eu no piano. Porque Nova York eu acho que é onde mais devia acontecer coisa, né? Devia ter mais estúdio, mais... Lá acontecia de tudo. Aí eu gravei com a Astrude, Bob Brookmeyer tocando trombone. Depois o Klaus Ogman me convidou para gravar um disco. The New Sound of Brazil, acabou se chamando The New Sound. É muito, muito bonito, 1965, um disco muito bonito. Arranjos do Klaus, e eu tocando um pianinho bem simples, como ele me pediu para tocar, estilo Tom Jobim, não sei o quê, não sei o quê. Vamos fazer um disco assim? Eu digo, vamos. Vocês gravaram a base Não, só não, gravou todo mundo junto. com orquestra, ele escreveu, aí vocês fizeram Tudo. cozinhos dos... 1, 2, 3 e pá, todo mundo tocando. Que lindo, hein? Que espetáculo. Uau! Todo mundo tocando E junto. poucos dias, um dia, 2 dias, coisa assim, 3 dias. Um dia, 2 dias. Que maravilha. Tudo junto. E nessa época, quando você chegou nos Estados Unidos, começou a trabalhar com essa turma toda, quando você estava ali começando com o Mongo, qual que foi o primeiro arranjo que você fez? Foi Paraty? Você estava me contando isso outro dia. A primeira vez que você escreveu um arranjo mesmo, assim, fez tudo. Foi com o Mongo, né? Com o Mongo, Foi com o Mongo, porque eles me davam aqueles arranjos mais jazzísticos para fazer. O resto da orquestra era toda cubana. E eles se guardavam para o estilo cubano mesmo, que eles fazem como ninguém, né? E quando chegava a minha vez, como, por exemplo, Night in Tunisia, aí passava, faz, João Donato faz o arranjo. Aí eu fazia. Tem vários arranjos meus com a Orquestra do Mongo. Tem parcerias nossas que nós fazíamos música juntos. O Mongo morava no mesmo prédio que eu. Morava num edifício lá e eu morava num outro andar diferente, mas nós acabamos virando parceiros. Temos várias músicas juntas, Happy Now, Entre Amigos, Oi, eu bem, olha, eu bem.
lo que te digo, vamos a bailar, vamos a gozar aqui entre amigos. Outro dia eu estava ouvindo a Paraty mesmo, ela tem umas 3 gravações da mesma época, eu até fiquei na dúvida, tem uma que saiu só em compacto, uma que saiu num disco. A que você fez é a que é mais jazzista mesmo, né? Deve ser a primeira gravação dele, né? Foi É que a você fez. primeira, é a original, que dava. Era o tema da orquestra, para ti. Pa- 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 pi- pa- 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 pi- pa- pa- pa. Depois ele gravou de novo com outro pessoal. Eu acho que ele gravou mais umas 2 vezes. Eu já não Essa estava. versão que tem esse sopro aí bem marcado, que é o naipe, foi o que você fez, assim, que começa com esse. Eu acho que eu só gravei a primeira, as outras 2 eu já não estava mais. Entraram outros músicos, Chico Corea entrou um que fez o Watermelon Man, eu acho que é o Chico Corea, né? Trabalhei com o Chet Baker, trabalhei com o Bud Shank, trabalhei com essa turma toda. Nessa época que você falou que conheceu o Mulato Astatic, né? Ele também foi por causa do Mongo, né? Em Foi, Nova York. o Mulato foi lá numa das nossas apresentações e se apresentou com um músico da Etiópia. Eu sou Mulato Astatic que queria um arranjo do Paraty. Eu fiz um arranjo para ele. Ele levou lá para a África, a Etiópia, Addis Ababa. Deve ser para show, né? Acho que ele não chegou a gravar isso, né? Devia ser para a banda dele, para fazer os shows lá, né? Provavelmente. Eu não sei o Mulato, ele não gravou, né? Vou até procurar, mas não lembro dele ter gravado isso aí, não. Acho que devia ser para o show, ele devia ter Deve- vários arranjos para ter deve- repertório. E nessa época, como é que você conheceu o Dave Pike? De onde saiu o Dave O Dave Pike? saiu do conjunto do Herbie Mann. Ah, O Herbie Mann foi gravar Minha Saudade. Purupupu, pipiripiripipa. E aí eu conheci o Dave Pike, vibrafonista do Herbie Mann. Aí o Dave disse, escreve uma meia dúzia de músicas aí que eu vou gravar um disco só com suas músicas. Eu digo, tá legal. Aí escrevi. Escrevi músicas assim e dei para ele. Aí voltei para Los Angeles e tempos depois ele mandou o disco se chama Bossa Nova Carnival. Dave Pike Plays the Music, é o João Donato. e ele nem te chamou para tocar, para ir lá fazer a... Não, ele pediu as músicas, eu escrevi no papel meia dúzia de músicas, ou 8, eu não lembro bem quantas músicas tem no disco, e aí dei para ele, fui embora para Los Angeles, onde eu morava, onde eu trabalhava. E o Hum. Dave ficou e gravou depois com Kenny Burrell, com Clark Terry, e o baixo e a bateria do Dizzy Gillespie, que eu não me lembro o nome deles. E você, quando você estava lá na Califórnia, esse tempo lá, por que você resolveu estudar? Como é que você conheceu o Lyle Murphy, né? Como é que você conheceu ele? Como é que começou essa relação com o Lyle Murphy? Lá eu escutei um disco dele aqui do Brasil, chamado 12 Tone. 12 Tones, é assim. 12 Tones. É um sistema de música que eu gostei muito do que eu ouvi, do que troço bonito. Eu vou estudar com esse camarada. E ele morava lá em Los Angeles, lá perto de casa. Então eu liguei para ele, pedi para ele me dar umas aulas. Ele me aceitou e lá fui eu estudar. Até acabar a grana. Quando acabou a grana, eu falei, agora eu vou parar. Mas foi por alguma coisa você queria desenvolver alguma coisa ou foi curiosidade musical, assim, teve... Por que você falou, vou estudar música, assim, você estava querendo... Eu estava querendo ampliar meus conhecimentos musicais e achava bonito o modo como ele usava as vozes dos instrumentos, aquelas coisas, woodwinds, não sei o quê.
os sopros, aquelas coisas bonitas. Eu falei, pô, eu quero aprender isso. Aí ele falou, então tá, vamos lá. Hum. Lionel Murphy. Aí você mostrou seu disco para ele? Mostrei meu disco para ele perguntou, são 2 pianos tocando? Ele disse, não, é um só. São Parecia, dois ele achou que eram 2. Um na mão esquerda, um na mão direita. É, deve ser isso, né? Porque Duas mãos direitas. deve ser porque a relação entre a mão direita e esquerda é um negócio muito interessante. Por exemplo, eu venho do acordeon. O acordeon tem uns botõezinhos na mão esquerda. A mão direita é igual, dó, ré, mi, fá, sol. Aí quando chega no piano, você não tem os botõezinhos, tem teclas. Aí faz o que na mão esquerda, entendeu? Então cada pianista tem seu jeito de tocar as coisas. E o meu deve parecer 2 pianos tocando. Porque uma mão, não saiba o que sua mão esquerda faz com a direita. Tem um versículo na Bíblia que diz, não queira saber o que sua mão direita faz com a mão esquerda. Quer dizer, para você não prestar atenção nisso. Deixa isso para lá. Então deve ser isso, né? E eu toco uma coisa aqui e outra coisa ali. E lá ele perguntou, são 2 pianos? Eu digo, não, é um só. Nessa época que você tinha também uns caderninhos, né? Que tem aqueles lá que tem coisas de estudo, tem tema. Você devia, todo dia você estudava e anotava o que você compunha? Até hoje eu faço isso. Toda vez que eu tenho uma ideiazinha, segundo Duke Ellington, escreve ou grava. Eu escrevo ou gravo. Uma ideiazinha que eu acho simpática, que possa mais tarde voltar a relembrar e a fazer daquilo uma coisa agradável, uma coisa. A música, a finalidade da música é, fazer você feliz. Você não bota uma música para ficar triste. Você bota a música para ficar feliz, nem que seja chorando. Tem coisas que me fazem chorar, mas não de tristeza. Uma coisa é como se fosse uma nostalgia, um sentimento de como é que se chama? Por exemplo, o concerto número 2 de Rachmaninoff para piano é uma coisa absurda. Sempre que eu boto esse concerto para ouvir, eu acabo chorando. E sempre acontece, né? Sempre que eu boto esse concerto, eu sempre choro. Eu digo, é engraçado. Então é como se fosse um remédio. Eu digo, quero chorar. Aí boto o concerto número 2. Quando eu chorei pela primeira vez ouvindo esse concerto lá no Copacabana Palace, lá nas salas de descanso que nós tínhamos lá no intervalo das apresentações. Tinha uma vitrola, tinha um piano, tinha sala de ensaio. Quando eu ouvi, eu perguntei ao Nestor guitarrista, digo, Nestor, por que eu chorei, estou chorando ouvindo a música de Rachmaninoff? Ele disse, é para isso mesmo. Ou seja, é para chorar mesmo. Você bota uma música e chora com ela. Mas não é triste, você chora porque você não aguenta mais de tanto esplendor. Não sei como é que se traduz esplendor, mas a música ela é desenhada para te fazer feliz, nem que seja chorando. Tem choros de alegria. Você, por exemplo, quando eu ganhei o Grammy Latino, em 2010, aí o camarada anunciou, o prêmio vai para Sambolero. Eu digo, caramba! Aí me deu uma vontade de chorar. Mas não era de tristeza, era de alegria. A música às vezes te faz chorar de alegria, produz serotonina, sabemos disso. A música tem esse poder, tem essa qualidade, tem essa virtude de nos fazer melhores. Eu, quando fui gravar o disco Bad Donato, eu fui nas lojas, eu disse, o que eu faço? O diretor da companhia, Blue Thumb,
Bob Krasnoff. Ele falou, grava o que você quiser, com quem você quiser. Eu digo, tá bom. Só que aí eu me digo, mas como é que eu vou gravar o que eu quiser, com quem eu quiser? Que negócio é esse? Que coisa mais difícil é essa? Aí eu fui numa loja de disco e falei para o camarada, me dá os discos mais contundentes que você tem aí, mais atuais, né? Aí ele me deu uma pilha de discos assim. O cara, quando eu cheguei em casa, botei todo mundo para tocar, não gostei de coisa nenhuma. Só parei para ouvir o tal do James Brown, que fazia parurarurarurá, feel good, parurar. Aí eu gosto disso, tá aí. Me fazia feliz. Uma vez eu perguntei ao maestro Gaia, digo, como é que o senhor sabe, maestro, que uma música presta ou não presta? Ele falou, não sei se ela presta ou não presta. Primeiro eu gosto ou não gosto. Depois é que eu vou ver por que que eu gosto ou por que que eu não gosto, mas Uhum. eu não sei por que que eu gosto ou por que que eu não gosto. Primeiro eu gosto ou não gosto, sem saber por quê. Você gravou o show do Chet Baker, né? Quando você fez o show com o Chet Baker lá no Trident, É, mas você gravava show? Você quis gravar esse show porque era um show especial. Você falou, vou dar um jeito de gravar esse show. Foi meio assim? Ou você gravava sempre os shows? Por que você gravou esse show? eu gravava sempre, eu tinha mania. Eu alugava uma máquina daquela de rolo, que roda para lá e para cá. E aí ia gravar, eu vou gravar, eu, Chet Baker, eu gravava. Só que as fitas ficaram perdidas no caminho. Quando eu fui para Nova York e depois para o Brasil, aí se perdeu tudo nos caminhos. Acho muito legal, muito interessante sua relação com as fitas cassetes. É uma relação de décadas e décadas, né? O seu acervo de cassetes. Você É, lembra quando você viu o cassete a primeira vez, como você teve contato? Foi nos Estados Unidos ainda, né? eu acho que sim. Lá é que começou essa história de fita cassete. Lá você já tinha essa mania? Você já tinha gravador? Já comprava cassete nos Estados Unidos? Eu acho que começou por lá, né? Começou por lá essa história toda. Aí quando você chegou no Brasil, você comprou um aparelhinho aqui, porque você andava por aqui e você gravava, gravava todo tipo de ensaio. Você chegava e botava em cima da mesa, nos lugares, o gravador, assim? É isso aí. Sabendo que apertava o REC duas vezes, ele apagava o que estava lá, não tinha problema. Eu tenho 1.600 cassetes, que eu ainda Uau. vou sentar para. Não vou escutar todos, não existe isso, mas eu vou dar uma pesquisada lá no fundo do mar para ver o que, é que tem ali. Maravilha, João. Muito legal o papo. Adorei saber tudo isso e ouvir essas histórias. Eu também gostei muito de conversar com você, Ronaldo, evangelista, meu produtor favorito.